Enquanto não fazem outra coisa, por favor, abram vossas Bíblias na Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, primeira Epístola. Primeira Epístola, escrita aos Tessalonicenses. Vamos aí começar a leitura no capítulo 4, verso 3. E vamos ler até o verso 28 do capítulo 5. Não é tanto como está aparecendo, mas preparem-se porque a palavra do Senhor hoje vem até nós de uma certa forma diferente. Dentro de 2 a 3 minutos, os irmãos já estarão vendo como vai ser isso. Quantos irmãos aqui podem olhar para o lado e ver o seu irmão? Graças a Deus. Graças a Deus. Há um dilema sério quando a gente não pode olhar para quem está ao nosso lado. Graças a Deus que os irmãos podem olhar. Os irmãos querem dizer tudo, sabem, mas louvado seja o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Prontos então para a leitura. Sabe, irmãos, estamos vivendo em um tempo, o tempo que ainda não veio é sempre novo, isso é verdade. O amanhã está novo ainda, não chegou. Mas estamos vivendo, sem dúvida nenhuma, em um tempo que muita gente, servos de Deus que já passaram, já estão na glória do Senhor, gostariam de estar passando por o tempo que nós estamos passando para ver com os seus próprios olhos o que eles aprenderam, o que eles ouviram acerca de profecias, etc. Nós, pela graça de Deus, estamos vendo e até, de certo modo, participando no que Deus está fazendo por esse mundo além. Não interessa se olha para a Ásia, também não faz diferença se olhar para toda a África, do sul ao norte, ou se olha para a Europa, ou se olha para o oeste, Canadá, Estados Unidos, até lá abaixo, ao fim, não interessa. O mundo está tremendo. Os cabeças importantes estão tremendo por dentro e por fora. Nunca tal foi visto. Nunca tal foi ouvido o que nós estamos ouvindo todos os dias nesses serviços de comunicação. Por isso, nós hoje vamos começar a falar acerca do assunto que está relacionado conosco e com a situação desta terra. Não se curva a cabeça, levanta a cabeça e vamos pedir ao Senhor que nos ajude a compreender, a receber e guardar a sua palavra. Senhor nosso Deus, Pai eterno, o teu nome está sendo louvado aqui neste lugar já faz algum tempo, Senhor. Nós estamos sentindo que o Senhor está aqui em espírito e em verdade, numa realidade, Senhor. Mais uma vez, Senhor, nos entregamos ao teu cuidado para que o Senhor nos ajude a preparar a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, para perceber a tua santa e poderosa palavra. Meu Deus querido, já te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. E os irmãos dizem, vamos então começar a leitura no verso 13 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. O apóstolo Paulo é, sem dúvida nenhuma, o autor desta escritura. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Isto quer dizer acerca daqueles que já morreram, acerca dos crentes, não é daqueles de todos, acerca dos crentes que já morreram. Paulo está dizendo que não quer que aqueles irmãos de lá
seja ignorantes acerca disso. E a palavra de Deus, porque nós estamos lendo a palavra de Deus no livro de Deus, e está dizendo a nós a mesma coisa. Deixa começar o verso 3 do princípio. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca e estejam tristes acerca do que está acontecendo, porque isso é, sem dúvida nenhuma, o que Deus prometeu. E nós, como Igreja do Senhor Jesus, vamos agora meditar, ou melhor, nós vamos contemplar esta passagem que eu já comecei a ler. Esta passagem bíblica. Contemplar significa ver, observar, tornar a ver, perguntar alguma coisa acerca disso, é o que quer dizer o termo contemplar. Não é só ouvir, não é só meditar, é querer saber o que é que se passa com o assunto de hoje. Vamos começar no verso 3, e já comecei para dar a entrada, e vamos agora continuar. Deixe-me ler só mais um parágrafo que eu tinha aqui para os irmãos. Vamos começar então o verso 13. Dá-nos a entender que os irmãos estavam tristes acerca dos que já tinham morrido sem crer em Jesus. Então, no verso 14, Paulo explica o que acontece. Vamos então ler agora de novo o verso 13 e continuamos a leitura. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm a esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, esse dormir aqui é o morrer, os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. E Deus os tornará a trazer com Ele. Com Ele quem? Com Deus, com Jesus. Preste atenção. Verso 15. Dizemos-vos, estamos dizendo isso pela palavra do Senhor. Isto é, não é coisa que vem da parte do apóstolo Paulo. Ele quer que os irmãos saibam, e nós também, que ele está falando da parte do Senhor. Que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Isto é, nós, os que ficarmos vivos, para quando Jesus vier buscar a sua igreja, não vamos à frente dos outros. Verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Pese cada palavra que está vendo e ouvindo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. 3 coisas. Alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os que morreram, aqui agora não é dormir, é morreram, é o mesmo, é a mesma linguagem. Essa coisa de dormir, etc., é porque para ficar mais suave. A trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esse versículo 16, amados irmãos, podem tirar os olhos da Bíblia, ou pode ficar olhando, não tem interessante, mas preste atenção ao que eu estou dizendo. É muito interessante este versículo, porque afirma que vai ser um acontecimento com muito barulho. Reparem os irmãos, alarido, essa palavra que nós lemos, alarido é um barulho alto, com gritos.
Os irmãos estão vendo na sua Bíblia, ainda está vendo? Alarido, alarido significa barulho alto com gritos e com voz de arcanjo. Voz de arcanjo refere-se a uma voz forte e autoritária. Duas coisas já mencionadas. Quando Jesus vier, não vê às escondidas e nem calado. Vem com barulho, altos, com gritos, com voz de arcanjo, que quer dizer voz com forte e autoritária. Aparentemente, todo o mundo vai ouvir isso. Diga comigo, todo o mundo vai ouvir isso. Sem dúvida, já dê a perceber de que Jesus vem e, se tiverem dois dormindo numa cama, um vai e o outro é deixado e ninguém sabe, Não, nada de confusões com a Bíblia Sagrada. Quando ler a Bíblia Sagrada, procura entender o que está lendo, porque essa história também é verdadeira de que um será levado e o outro será deixado, não tem uma vez, não tem duas vezes, não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. Com este assunto que nós estamos tratando no capítulo 4 e 5 de 1 Tessalonicenses, de 2 Tessalonicenses, isto tem a ver com um outro julgamento em que os anjos é que vão trabalhar juntando uns e não juntando os outros. Não confunda uma coisa com a outra, porque senão está tudo perdido. Preste atenção, o verso 16 é muito significativo e claro. Ele diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu, não é outro, é o mesmo, com alarido, com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os irmãos estão percebendo? Primeiro de quê? Os que morreram em Cristo vão ressuscitar antes dos que estão vivos aconteça alguma coisa. É o que estamos lendo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com aqueles que acabaram de ser ressuscitados. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Porque realmente aquela gente, aqueles crentes, estavam desconsolados, estavam tristes. E então o apóstolo Paulo explicou a ele, escreveu a ele, falando tudo isso. Hoje não é o apóstolo Paulo e também não é aquela gente em Tessalonicenses. A palavra de Deus está nos dizendo exatamente como é que as coisas vão acontecer. Vai ser um dia de juízo, meus irmãos. O mundo vai ouvir, etc, etc, etc. E nós vamos subir para estar com Jesus. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o Pai fez o agrado dar-vos o reino. As tentações desta vida, o que passamos nesta vida, é tudo secundário, ou talvez terciário, talvez em terceiro lugar. Olhai para Jesus, porque breve Jesus voltará. E já não posso ouvir essa gente. Está sempre a dizer a mesma coisa. Sempre a mesma coisa, Jesus voltará. Ele não fez nada voltar. Vais ver. Alguém vai ver e alguém vai participar. E o meu ensejo, a minha vontade em falar de tudo isso, é para quem me está ouvindo esteja preparado para receber, para passar por esta situação. Porque a situação de quem não vai ser arrebatado quando Jesus vier buscar a sua igreja
é uma situação precária, é uma situação muito triste. Quando eu leio a Bíblia, eu fico fazendo contas de memória e digo, meu Senhor, quem é que vai ficar atrás? Vai ser esse? Vai ser aquela? Vai ficar a outra? Os irmãos já pararam para pensar nisso? Irmão, sofre. Não deixes lugar à língua. Não deixes lugar à tua vontade. Não deixes lugar ao que tu pensas que sabes. Sofre, glorifica o nome do Senhor, sendo humilde. Abaixa a voz. Eu estou gritando, porque agora tenho lugar para isso. Abaixa a voz em um certo número de coisas. Humilha-te diante de Deus e o Senhor, esse tempo, te exaltará. Vamos esperar pelo Senhor, irmãos, como povo do Senhor. Não como gente grande, como gente humilde, mas que ama este mundo até um certo ponto. Quer dizer, as pessoas deste mundo, e amam também, sobretudo, amamos a Deus. Não há qualquer pessoa que pode dizer isso. Nós oramos por este mundo sem o conhecer, é porque o amamos. E levamos a nossa oração a Deus, porque sabemos que Deus responde à nossa oração. E que Deus, não só isso, temos visto o Senhor abençoar a nossa vida, mesmo sem nós darmos por isso. Às vezes acordamos já quando estamos abençoados e não tenhamos notado. Muito bem, vamos continuar. Já estou pregando muito, não é para pregar hoje. Vamos continuar a leitura. Eu quero que os irmãos vá para casa e pensar nesse versículo 16. Ler isso e pedir ao Senhor que o ajude a compreender isso. Não interessa nada o que é que o irmão sabia até hoje, o que é que o irmão estava convencido, ou seja lá quem for que me esteja escutando. Leia isso, pede ao Senhor que te ajude a compreender o que está escrito aí. Essa coisa de um dia, uma vez aparece morrer e outra vez aparece dormir, eu já disse o que é. São termos suaves para não dizer a mesma coisa. E vou dizer uma coisa que eu gosto de dizer. Lembre-se e nunca mais se esqueça de que a nossa Bíblia não veio em português. Nem Portugal havia quando Portugal apareceu. Em 1111, creio eu. Quando foi o primeiro Estado da Europa a ser registado no livro das nações. Isto quer dizer com isso, amados irmãos, que o nosso português tem sofrido, de vez em quando, por causa das tradições, que isso começou tudo com o hebraico, eu não quero fazer isso muito comprido, atravessou todos esses séculos e gerações, etc, etc. Por isso, os irmãos vão orar pelas pessoas que fazem as Bíblias, que editam as Bíblias, porque está sempre havendo uma coisa nova, uma nova versão. Ninguém está alterando. Eles trabalham de noite e de dia para fazer o que está escrito o mais claro possível, porque a linguagem de hoje não é a linguagem do meu avô. Eu lembro-me de coisas que se dizia pelas pessoas da idade do meu avô. Eu lembro, eu sempre fui meio gordinho desde pequenino. E eles usavam muito, é verdade, e eles usavam muito Joãozinho, para não dizer João, diziam Joãozinho, ou Manuelzinho, ou assim, eles têm uma linguagem diferente. Eu quero dizer com isso de que a linguagem da Bíblia deve ser compreendida com a ajuda do Senhor. Deixa eu continuar. Eu vou continuar lendo. Verso 5 entra assim. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Eu lembro, quando era meia dúzia de anos, ou pouco mais, já estava assim um pouco afinado com minha mãe e com a minha irmã, que é 6 anos mais do que eu. Os dois estão com 40 e tal. Então, eu não gostava deste verso, porque estava misturando Jesus com... Os irmãos compreendem? Deixa eu ler o verso 10 outra vez. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Eu não gostava de estar Jesus misturado, fazendo uma coisa como o ladrão, quando eu era criança. Bom, mas
É para nós percebermos exatamente o que é que isso quer dizer. O ladrão vem numa hora que ninguém o espera. E Jesus vem numa hora como ladrão. E eu não quero dizer que nós não estamos esperando, mas eu quero rogar aos irmãos que procuram entender o que nós estamos falando, porque nada é como entender a palavra de Deus. E sozinhos não vais entender. Sozinho não vais entender. Tens que pedir ao Senhor que te ajude a entender. E o Senhor está pronto, através do Espírito Santo, a compreender o que é que está se passando. Vamos continuar. O verso 3 do 5. Pois que, quando disseram, irmãos, pelo amor de Deus, ouve isso aqui. Pois quando disseram há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Os irmãos já alguma vez, sinceramente, ouviram falar em paz como agora? Não há paz. A paz morre com um ataque. Não há paz. Mas alguém fez paz entre as 4 nações na África? Propositadamente não quero dizer o nome. Alguém está procurando paz pelo mundo inteiro? Está conseguindo alguma coisa? O ponto é esse, está conseguindo alguma coisa? Repare nisso que eu estou falando. Eu não quero ir muito além nesse campo, mas repare nisso que eu estou falando. Não falta preparação para a paz. Eu tenho notado isso. Quanto mais se fala na paz, mais perturbados estão. As máquinas de fazer essas coisas redondas, é feito só para matar, continuam não só a fazer, mas a fazer fábricas novas nos Estados Unidos. Para fazer dessas coisas que vão daqui para ali, para matar e destruir e tudo isso. Isso é a paz que o mundo tem. Mas a paz que Jesus tem é uma paz diferente. É uma paz que nós gozamos com Ele, no sentido de um dia estar com Ele. E, diga-se de passagem, louvado, engrandecido, seja o Senhor nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, pela paz que eu e os meus queridos irmãos estão gozando agora. Agora. Compreende? E uma coisa está esperando por ela. Nós vamos para onde se vá à noite, para passar a noite, vamos descansadinhos, fechamos a porta, estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus, nós não vemos ninguém tirando pedras para os vidros da nossa janela, não vemos isso. Há paz, há uma certa segurança, vamos louvar a Deus por isso. Porque essa expressão de paz e segurança refere-se mais a nações do que propriamente à paz que nós rodamos. Mas vamos continuar a nossa leitura, porque é assim mesmo. Vamos chegar a um ponto interessante. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, quem é esse vós? Mas vós, irmãos, já não estáis em travas. Quem é esse vós? Os Tessalonicenses. Foi escrito a eles. Mas o que tem é que o que foi escrito a eles hoje não é uma carta, é o livro de Deus, é a Bíblia Sagrada. E esse nós somos nós os salvos. Irmãos, diga glória a Deus. Se tens vergonha de desejar-te a voz, diz a voz para cheio, louvado seja o Senhor. É verdade. Mas vós, irmãos, abra mal ou abra a Bíblia para pôr isso lá dentro.
Mas vós, irmãos, leva para casa. Quando estiveres logo fazendo um chazinho para beijo, diz assim, mas vós, Maria, mas vós, João, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, porque aquele dia para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois da luz e do dia. Aleluia! Porque somos do dia de luz? Somos melhores do que os outros, mais inteligentes, menos inteligentes, absolutamente nada. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. É isso aí. Isso é a base, o alicerce, isso é tudo. Isso é a bandeira. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Pronto, bem lá. Estava vindo um sermão um dia desses, não sei o quê, e estava sempre à espera de ouvir o nome de Jesus. A língua não dobrava, não sabia o que é que o desgraçado estava falando. O nome de Jesus quer dizer o Salvador do mundo. Quer dizer felicidade para a humanidade. Quer dizer vida eterna. Quer dizer que é estar no céu com Deus. Mas vós, não, sabe, a Bíblia não oferece o céu a toda a gente, a aqueles que creem em Jesus. O povo judeu nem foi prometido o céu. À nação judaica, aos que receberam Jesus, aos todos os discípulos e milhares de pessoas vão estar no céu, mas não como nação. Como nação é para Jesus vir reinar e fazer deles, Israel, uma bênção neste mundo, mas neste mundo. Meu Deus, se falasse nisso meia hora, eu consolava. Vamos continuar, porque gostava de chegar ao fim. Não vejo jeito disso. Eu vou ter que ler depressa. O meu relógio está me enganando. Mas vós, irmãos, já nem estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não dormamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios ou inteligentes. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, prudentes, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Por quê? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição, a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos irmãos estão aqui que são salvos? Aleluia! Tudo isso está preparado, não é para os bonzinhos, é para os salvos, não é para os santinhos, é para os salvos em Cristo Jesus. Mais humilde, menos humilde, mais rico, menos rico, é para os salvos, amados irmãos. Por isso Jesus foi à cruz do Calvário verter o seu sangue, mas não ficou na sepultura, ressuscitou para nunca mais morrer, e não ficou neste mundo. Foi para o céu, para o seu lugar, ao trono de Deus. Então, vamos continuar. Verso 10 que diz assim, Jesus Cristo que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Esse verso merece muita meditação, pelo facto de que Paulo diz há momentos, isto é, na leitura, diz há momentos para não dormirmos, e agora está dizendo aqui, quer vigiemos, quer durmamos, estejamos acordados dormindo, vivemos juntamente com eles. Saber porquê? Porque quem está em Jesus, ponto final. Quem está em Jesus, ponto final. Vá para casa e lê isso e vê se consegues pôr isso na cabeça. A única saída que eu vejo aqui é quem está em Jesus e está no lugar certo.
Porque mesmo que estavas dormindo, está dormindo com Jesus. Jesus não dorme. Mas mesmo que estejas dormindo, o Senhor sabe que tu és dele. Antes nós lemos ali para não dormir. Está numa outra situação. Em português, a mesma palavra serve de 2, 3 e de mais maneiras. Eu já encontrei uma que tinha 6 significados. Depende no teor do resto da história. Compreenda? Vamos continuar. Verso 11. Pelo que exortai-vos uns aos outros. O que é exortar uns aos outros? Queres que eu diga o que é? Ei, não te esqueças. Jesus está vindo. Talvez seja melhor não fazeres isso. Ou talvez seja melhor tu fazeres aquilo. Talvez seja melhor, mesmo, a pessoa que está falando, não fazer. Isso é exortar. Exorta-te a ti mesmo. O mal meu Deus, eu quero dizer isso suave. O mal de algumas pessoas é não se exortarem assim. Exortam a todos, menos assim. E o outro que está vendo que ele não se exorta assim, não se avisa. Exortar é avisar, aconselhar, etc. Aconselha o outro, mas também aconselha-te a ti. Eu e os irmãos são responsáveis por tudo que sai dessa boca. Tudo que sai desse buraquinho é responsável. Por isso alguém se lembra de dizer que a língua é uma coisa que eu não quero dizer agora. Então, exorte-se uns aos outros. Aconselhe-se uns com os outros acerca disso, acerca daquilo, etc, etc. Eu tenho que ler esse capítulo tudo, foi a promessa que eu fiz. Ainda tenho mais 10 minutos. E rogamo-vos, irmãos, continuando, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também vocês fazem isso. Fale sempre fermento amigo de exortar, e depois dizer, ok, vocês são bonzinhos, vocês já estão fazendo isso. É o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo nesse verso é porque edificai-vos uns aos outros, como vocês já estão fazendo. Não fiques chateado comigo, vocês já estão fazendo isso, mas não te esqueças, deves continuar a fazer. Muito bem. Verso 12. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem, que tomam conta, que dirigem, etc., sobre vós no Senhor e vos admoestam e vos aconselham, que vocês os tenham em grande estima e amor, porque isso refere-se ao nosso pastor, ao meu pastor, ao pastor dos irmãos, para respeitá-lo, amá-lo e ajudá-lo, porque eles velam pelos... O que é que diz aí? Tinhas estima e amor por causa da sua obra, tenderes entre vós, porque eles tomam conta de nós. Verso 14, rogamo-vos também, irmãos. Ele vem chamando gente boa, essa gente toda que está aqui, e veja o que é que ele está aguardando por fim. Rogamos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolem os de pouco ânimo. Está aqui alguém com pouco ânimo? Não vamos censurá-lo, vamos ajudá-lo, de forma a que ele ou ela tome ânimo. Às vezes faço diligência a animar-me a mim mesmo. Eu sei o que é não ter ânimo. Eu sei o que é horas de vida que não tenho ânimo. E aconselho-me a mim mesmo a ter ânimo, porque conheço os remédios disso, eu leio a Bíblia, conheço os xaropes que faz bem a alcançar ânimo, busca ao Senhor. E se não te preocupes com o outro, a não ser para o ajudar. Não te consumas com o que a outra disse, fez, aconteceu. Não, fala dela, dele, seja lá de quem for, para o ajudar, para lhe dar ânimo. É por isso que estás nesse mundo. É por isso que Jesus te salvou. É para nós, com a nossa vida, ajudarmos os outros e com isso glorificamos o nome do Senhor.
E ele não disse que estava aconselhando. O verso 14 diz: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros e consoleis-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos. Já havia isso tudo naquele tempo. Os irmãos estão percebendo? Não vão para casa pensando que essa gente era uma gente especial. Já havia dessa gente naquele tempo. Se está alguém dessa gente na sua vida, não fiques triste, não fiques aborrecido com isso. Já havia naquele tempo de Paulo. Ele vê tanto tempo gravando os irmãos, etc, etc. Eu penso que ele tem um amor à parte por essa igreja, sinceramente. Eu não descobri porquê, mas ele fala muito manso sempre com eles. Mas agora aqui não está pedindo, ele está rogando, vai além de pedir. Verso 15 diz: vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Isso que quer dizer? Isso dava uma pregação aqui. Porque, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, é uma coisa, como para com todos. Quem é esse todos? Tem dois grupos aqui. Eu quero que os irmãos compreendam isso. Tem dois grupos aqui. Tem um grupo que é uns com os outros. E tem um outro grupo que é com todos. É o grupo dos irmãos e o grupo dos que não são iguais. Tenha paciência, não só com os irmãos, mas com os outros que não são irmãos. A palavra de Deus é muito profunda, poderosa e clara, mas é preciso declarar. Eu ponho no lugar dos irmãos, também vendo aqui a torta e a direita, guardei tanto tempo para estar falando dos irmãos. Os irmãos não podem meditar em tudo isso que eu estou dizendo. O mais que eu posso fazer com o que eu estou pregando, com o que estou falando, é animar os irmãos em casa, ou seja, lá de onde for, a ler a palavra do Senhor e entender o que é que estão lendo. O ser salvo, dizia a minha esposa, o ser salvo, minha esposa, irmã Dinora, ela pensava que vir à igreja ser salvo, quando ela aceitou Jesus, pensava que era vir à igreja com a mala no braço, dar um beijinho na minha irmã e ir para outra. Depois ela veio a perceber, disse-me ela, que, afinal de contas, eu tenho que servir ao Senhor, eu tenho que fazer alguma coisa para o Senhor, eu tenho que falar do Senhor onde eu trabalho, eu tenho que dar um bom testemunho do Senhor. O Senhor nos chamou para isso. Eu tenho isso quente nos ouvidos, por isso estou contando aos irmãos. O Senhor nos chamou para isso. És crente no Senhor Jesus, és filho de Deus, dá um testemunho, faz alguma coisa que te dignifique o nome do Senhor na tua vida. Prometo ter quase terminando. Regozijai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não extingais o Espírito. A gente pode, os crentes podem extinguir o Espírito, impedir o Espírito Santo de fazer alguma coisa. Não extingais o Espírito. Não tem tempo para explicar tudo. Quem quiser saber, peça ao Senhor que o ajude em casa. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retendo o bem. Abstenham-se, ganham para si toda a aparência do mal. Abstém-se quer dizer, põe de lado, deixa para o lado de toda a aparência do mal. Não é do mal, é da aparência do mal. Abstém-se da aparência do mal. O mal é uma coisa e a aparência é outra, mas mesmo só a aparência já tem valor. Deixa da mão tudo o que parece ser mal, embora que ainda não seja mal, mas parece ser mal, deixa da mão.
porque é a semente, o que parece ser e ainda não é a semente para ser. Não se alimenta um pensamento que não é conveniente, coisas semelhantes. 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo, conta, vosso espírito, alma e corpo. Uau! Isso é o que nós somos. Espírito, temos uma alma e vivemos em corpo. Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo, ou seja, com um beijo santo. Pelo Senhor vos conjuro e vos digo que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Isso foi escrito para ser lido. A palavra de Deus foi escrita para nós lermos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vosco. Amém. Vamos chegar de pé, meus irmãos. Cheguei feliz ao fé. Ouça, fiquei insistido por dizer, fica para a próxima, que os irmãos, que Deus vos ajude, queridos irmãos, que Deus vos ajude a guardar metade do que todos nós ouvimos e a mim também. Pai nosso que estás nos céus, meu Senhor, quem sou eu? Quem somos nós, Senhor, para falar contigo? Mas tu preparaste tudo e abriste o caminho para isso no teu Filho amado, nosso querido Salvador Jesus Cristo. Nessa hora tão solene, Senhor, eu te agradeço por aquilo que a tua palavra nos diz, Senhor, e te peço que o Senhor nos ajude, começando por mim, que o Senhor nos ajude a percebê-la, Senhor, e gozá-la, porque percebendo, ela vai alimentar o nosso ser espiritual. Ajuda-nos, Senhor nosso Deus, a olhar para Ti e amarmos-nos uns aos outros. No nome santo do Senhor Jesus, eu te peço por isso, Senhor. Agora, Pai Santo, despeda-nos na Tua paz, Senhor. Cada um está indo ao seu lar, seja onde for. Guarda-nos de todos os perigos, ó Senhor, e dá-nos alegria do céu, Senhor. Não deste mundo, alegria do céu, Senhor, para nós vivermos com a alegria uns com os outros. Nós te agradecemos e pedimos por tudo isso, no nome santo do Senhor Jesus, nosso querido Salvador. E os amados irmãos dizem, amém. Obrigado por vossa paciência. Temos terminado o nosso culto. Vai na paz do Senhor, amados.